Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso básico sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Eu sou o professor Matheus e na aula de hoje a gente vai falar sobre esse tema que você está vendo aí, sobre a proteção dos dados pessoais na União Europeia. Então, a ideia dessa aula é, na verdade, dividir em dois aspectos principais para que você compreenda como se dá essa proteção de dados na União Europeia. Então, numa primeira parte, eu vou falar rapidamente sobre a estrutura jurídica da União Europeia, para que você entenda aí alguns detalhezinhos que a gente vai ver ao longo do curso. E na segunda parte, eu já vou falar diretamente sobre essa proteção de dados aqui na União Europeia, de uma maneira geral, claro, para que você entenda qual é também o fundamento que sustenta essa proteção de dados aqui na União Europeia, no território da União Europeia. Lembrando para você que eu sou aluno de doutoramento, eu faço um doutorado em Direito Constitucional aqui na Universidade de Lisboa e eu vou começar em setembro agora de 2018 um outro doutorado também na área de Direito, mas aí na área de Direito e Tecnologia, e um dos temas que eu vou analisar vai ser justamente essa ideia de proteção de dados pessoais. Então, é claro, eu não preciso aqui me estender muito sobre a importância dos dados pessoais, né? É claro que você já sabe disso, que esses dados, eles são importantíssimos nesse mundo digital que a gente vive na atualidade. E isso fica muito claro, não apenas aí pelas notícias recentes, que eu tenho a certeza que você também viu, sobre a divulgação de dados pessoais por uma determinada instituição aí do Reino Unido, mas também porque os dados pessoais, hoje em dia, eles são como uma moeda. Você também sabe muito bem que aquela rede social, exatamente aquela, né, que talvez você ainda utilize, é uma rede social que se apresenta como gratuita, mas, na verdade, ela, entre aspas, cobra como? Pela disponibilização dos dados pessoais dos usuários, né? Do mesmo jeito que aquela outra rede social que é simbolizada pelo passarinho, né? Que também é gratuita, mas tem lá também a questão dos dados pessoais, que é o que você oferece para poder usar o serviço de maneira gratuita. Até mesmo aquela outra rede social que se apresenta com um caráter mais sério, mais profissional e que você também sabe qual é, essa outra rede social que também é gratuita, ainda que tenha lá o seu plano pago, mas o básico é gratuito. Gratuito porque você está fornecendo os dados pessoais. Isso sem falar, é claro, naquele que é o maior dos buscadores, né, na internet. Inclusive aí na língua inglesa já existe o verbo, né, que é utilizado justamente a palavra desse buscador, né? Então se fundamenta, todos esses serviços se fundamentam em dados pessoais. Ou seja, o dado pessoal, ele é, eu vi isso aqui, né, ele é o novo petróleo, digamos assim, é o petróleo do século XXI. Quer dizer, é aquilo que efetivamente gera a riqueza para essas empresas. Então, feita essa pequena introdução, vamos lá passar para a parte aí, como eu coloquei, da legislação da União Europeia. Então, aqui é muito rapidamente, só para você entender esse arcabouço jurídico que vai dar sustentação ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou RGPD, que é a sua sigla em português. Talvez você já tenha visto também a sigla em inglês, que é o GDPR, né? Eu vou aqui no curso sempre utilizar a sigla em português, tá? Então é o RGPD. Então lembrar o seguinte, que aqui na União Europeia, né, a legislação, na verdade, ela tem dois níveis. E dois níveis por quê? Porque existe a legislação dos Estados nacionais, ou seja, dos Estados membros da União Europeia, como é o caso aqui de Portugal, as leis portuguesas. Então, lei aí, Constituição, né, no seu nível mais elevado, no seu nível superior, tem o seu Código Civil, tem o seu Código Tributário, seu Código Penal, Código Eleitoral e por aí vai. Ou seja, é a legislação nacional, digamos assim. Mas existe também a legislação europeia, criada aí pelo Parlamento Europeu, e que existem alguns tipos dessa legislação. Eu vou me ater aqui a dois, que eu vou chegar lá daqui a pouquinho. E além disso, existe essa ideia aí que eu coloquei do triângulo europeu. Na verdade, alguns autores até colocam que além desses dois níveis,
que é o nível aí da União Europeia, né, a sigla UE, União Europeia, e das constituições e a legislação, claro, infraconstitucional dos Estados-membros, existe aí essa outra sigla no meio, que é a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Então, especificamente no que diz respeito a direitos fundamentais, é possível falar que existem 3 níveis de proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. O nível das constituições, como direito fundamental presente nas constituições dos Estados-membros da União Europeia. Existem os direitos fundamentais, que são representados pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E existem os direitos, que são direitos humanos, mais análogos aos direitos fundamentais da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Então veja que o cidadão europeu, de maneira geral, ele tem esses 3 níveis de proteção, e vale lembrar que esses níveis eles não têm, em princípio, hierarquia, né? Ou seja, o fato de eu ter falado aqui do nacional para o europeu, da União Europeia e depois da Convenção Europeia, não quer dizer que um seja superior ao outro, ainda que no que diga respeito especificamente à relação da legislação da União Europeia com a dos Estados-membros, existe uma certa vinculação entre esses 2 ordenamentos jurídicos, como eu vou explicar para você daqui a pouquinho. Então, nesse sentido, e aqui antes aí de entrar no Tratado de Funcionamento da União Europeia, é só lembrar, por que eu estou falando aqui de direitos fundamentais? Porque na União Europeia, na Europa, a privacidade é um direito fundamental, como a gente vai ver já já. E é nesse sentido, então, que surge a ideia do Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou seja, é proteger ou garantir a proteção, né, garantir a concretização de um direito fundamental. Mas a gente já vai chegar lá daqui um minutinho. Primeiro vamos ver aqui o que eu trouxe nesse artigo 16 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Quero lembrar para você que a União Europeia não tem uma constituição no seu sentido formal, mas ela tem uma constituição em sentido material, e este tratado é um dos elementos que formam essa constituição material da União Europeia. Além do Tratado de Funcionamento da União Europeia, existe ainda o Tratado da União Europeia e a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Então, esses 3 documentos em conjunto são considerados como a constituição material da União Europeia. Então, nessa perspectiva, eu trouxe aqui esse trechinho, né? Esses 2 trechinhos. O número 1 do artigo 16, que diz que todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que lhes digam respeito. Depois vem o número 2, que diz que o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, estabelecem as normas relativas à proteção das pessoas singulares. E aí aqui é uma expressão, fazer um pequeno parênteses, pessoa singular em português de Portugal, porque aqui eu peguei a tradução, né, do Tratado de Funcionamento da União Europeia com o português de Portugal. E aqui em Portugal eles chamam pessoa física, o que a gente no Brasil chama de pessoa física, aqui em Portugal é a pessoa singular. E o que aqui eles chamam de pessoa coletiva, no Brasil é a pessoa jurídica. Portanto, durante o curso, quando eu falar em pessoa singular, estou falando em pessoa física. E quando eu falar em pessoa coletiva, eu estou falando em pessoa jurídica. Tá? Então, só esse detalhezinho para você saber aí da nomenclatura. Então, continuando. O Parlamento e o Conselho estabelecem as normas relativas à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições, órgãos e organismos da União, bem como pelos Estados-membros no exercício de atividades relativas à aplicação do direito da União e à livre circulação desses dados. E a observância dessas normas fica sujeito ao controle das autoridades independentes. Aqui também, no finzinho ali, controlo não é um erro, porque em português de Portugal se fala controlo ao invés de controle. Depois, a gente passa para o artigo 8º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E esse trecho, né, esse dispositivo traz o seguinte. Número 1. Todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que lhes digam respeito, quase igual lá ao artigo 16 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Depois vem o número 2, que diz que esses dados devem ser objeto de um tratamento leal,
para fins específicos e com o consentimento da pessoa interessada, ou seja, do titular dos dados pessoais, ou com outro fundamento legítimo previsto por lei. E nós vamos ver ao longo do curso que o consentimento é um dos critérios, mas vamos ver também quais são esses outros fundamentos legítimos previstos no regulamento. Isso a gente vai ver aí ao longo das aulas. Todas as pessoas têm o direito de aceder, ou seja, de ter acesso aos dados coligidos que lhes digam respeito e de obter a respectiva retificação. E além disso, eu tenho o número 3 desse artigo 8º, que diz que o cumprimento dessas regras fica sujeito à fiscalização por parte de uma autoridade independente. Então, o RGPD também vai falar sobre aquilo que é chamado de autoridade de controle, e a gente também vai falar sobre isso aqui no nosso curso. Continuando, aqui eu quero chamar a atenção para a diferença no âmbito da legislação europeia entre as diretivas e o regulamento. Ou seja, existem aí alguns tipos de legislação no âmbito europeu, no âmbito do Parlamento Europeu. Um desses tipos são as diretivas. E as diretivas, eu coloquei aqui que ela tem uma aplicação indireta. Por quê? Porque ela precisa da transposição para o ordenamento jurídico do Estado-membro. Então, em resumo, o Parlamento Europeu cria uma diretiva, é uma legislação, mas ela não tem uma aplicação direta. Por quê? Porque os Estados-membros da União Europeia precisam aprovar legislações internas que reflitam o conteúdo dessa diretiva. Então, nessa perspectiva, ou é nessa perspectiva, que existia a Diretiva de 1995, na verdade a Diretiva 46 de 1995, que falava ali de 24 de outubro de 95, que era relativa à proteção das pessoas singulares, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. Percebam aí uma diretiva que tratava dos dados pessoais de 1995. Essa diretiva foi transposta para os Estados-membros, para a legislação interna dos Estados-membros, e aí eu já chamo a atenção que as diretivas, portanto, e repetindo, elas não têm uma aplicação direta na vida do cidadão, portanto, o Estado-membro precisa pegar aquele conteúdo, criar uma legislação interna, e aí sim ela passa a ter validade, digamos assim, né, na vida cotidiana do cidadão. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é que a diretiva era de 95, quando na verdade, vou afirmar aqui que de maneira geral nem internet existia, pelo menos não disseminada no mundo como ela é hoje, né? Ou seja, não existia toda essa transferência de dados pessoais que obviamente existe na atualidade. Então é nesse sentido que surge o regulamento, e aqui de uma maneira geral, os regulamentos eles têm aplicação direta. Portanto, o Parlamento Europeu cria um regulamento, ali a vacatio legis, né, ou seja, o período de adaptação, e a partir daquele momento em que o regulamento entra em vigor, ele é aplicado à vida cotidiana dos cidadãos, ou seja, não precisa da transposição, não precisa da intermediação do parlamento do Estado-membro. E foi o método que o Parlamento Europeu escolheu para o regulamento de 2016, regulamento 679, né, 679 de 2016, que, como está ali, né, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, e revoga a diretiva. Então, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ele tem essa especificidade, qual seja, a de que ele tem aplicação direta, e ele entrou em vigor na União Europeia como um todo no último dia 25 de maio, agora de 2018. Ou seja, ele foi aprovado lá em 2016, houve esse período de 2 anos, e ele entrou em vigor agora, então, em 2018, repito, tendo uma aplicação direta. Então, os Estados-membros não precisam criar legislação, não precisam fazer nada, ainda que alguns artigos do regulamento deleguem certas atividades aos Estados-membros, tá? Mas, em geral, a proteção dos dados pessoais agora não é mais dependente, digamos assim, da vontade dos Estados-membros da União Europeia, e sim é de aplicação obrigatória, porque os dados pessoais agora estão regulamentados, aí estão previstos no regulamento, no RGPD, e não mais na diretiva como era anteriormente.
E para a gente finalizar aqui, existem aí alguns elementos que são vistos como as funções do RGPD, né, do regulamento. Primeira delas, como eu falei no início aqui, é o imperativo constitucional da União Europeia, ou seja, um reforço de um direito fundamental para o ambiente digital, como a gente viu na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Privacidade e proteção de dados pessoais é um direito fundamental do cidadão. Portanto, o regulamento vem para concretizar esse direito fundamental. Um outro aspecto é a questão da confiança do consumidor nas transações comerciais em ambiente digital, ou seja, dar uma garantia ao consumidor de que aqueles dados estão sendo devidamente processados, devidamente tratados no âmbito aí do consumo, considerando-se, claro, o consumo que se faz hoje de maneira virtual, né? Compras online de tudo quanto é coisa, a gente pode fazer isso hoje. E ainda lembrar aí que o regulamento ele traz uma espécie de distinção no que diz respeito à competitividade. Por quê? Porque ele estabelece padrões elevados de proteção dos direitos fundamentais e, obviamente, é um elemento de competitividade. A empresa que seguir o RGPD pode afirmar que segue o regulamento, que cuida dos dados pessoais dos cidadãos de uma maneira, em um nível de proteção mais elevado do que o seu competidor, e obviamente que isso, chegando aí ao público, é provável que o cidadão escolha muito mais comprar um produto de uma empresa que protege os seus dados pessoais do que de outra empresa que não dá transparência à maneira como aqueles dados pessoais são utilizados pela própria empresa. Então é isso na aula de hoje, né? Espero que tenham ficado claros esses conceitos para você. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer um dos temas que a gente apresentou aqui hoje, deixe aqui nos comentários a sua pergunta, que com certeza eu vou respondê-la para você em um próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido a essa aula, um abraço e a gente se vê então na nossa próxima aula. Até lá!